Olá, meu nome é Vitor Sena, eu sou pesquisador aqui do QuEEN, que é o Centro de Tecnologias Quânticas da Embrapi, no Senai Cimatec. E o que a gente estuda aqui no nosso centro, né? O nosso projeto ele é focado em criptografia quântica. E aí esse nome em si, ele já dá um norte para a gente do que o nosso projeto lida, né? Criptografia, basicamente, é a ideia de embaralhar mensagens que a gente queira que sejam secretas e transmitidas de um ponto até outro. E quântica é a parte da teoria quântica que vai entrar nos processos criptográficos. Então, a ideia é basicamente utilizar da mecânica quântica, que é uma teoria dentro da física, para, de maneira inteligente, usando os princípios físicos da própria natureza, embaralhar essa mensagem de maneira mais eficiente e deixar ela mais segura contra possíveis ataques hackers, por exemplo. Certo? Então, a gente tem esse experimento montado que simula de maneira prática e didática um dos protocolos que, na verdade, é o primeiro protocolo de criptografia quântica que foi desenvolvido pela humanidade. O nome dele é Protocolo BB84, devido às iniciais dos nomes dos dois cientistas, e 84 porque ele foi desenvolvido em 1984. Então, em um cenário de comunicação básico, a gente tem, em geral, duas partes, uma parte A, que a gente vai chamar de Alice, certo? E uma parte B, que a gente chama de Bob. E essas partes querem trocar uma chave. E lembra, essa chave é a chave que vai tanto criptografar a mensagem quanto decriptografá-la no final. Mas antes que essas mensagens sejam trocadas, essa chave precisa ser distribuída. E daí o nome distribuição quântica de chaves. Essa distribuição das chaves é que é o procedimento quântico que está sendo realizado nesse experimento aqui, né? Simulado nesse experimento. Então, vamos imaginar as duas partes, né? Essa como a Alice vai ser esse laser e esse polarizador que está emitindo a luz aqui, e o Bob vai ser esse outro polarizador, esse divisor de feixes polarizado e esses dois detetores, certo? A chave que a Alice envia para o Bob, ela é codificada em bit. Então, cada ângulo aqui do nosso polarizador, que está marcado com 4 ângulos, diz para a gente de duas informações: a base de transmissão de polarização que a Alice está enviando o bit e o bit que ela está enviando. Então, se, por exemplo, ela escolhe o ângulo 90 graus no polarizador, ela está enviando o bit 1 na base retilínea, que é uma base mais, assim. Se ela escolhe 45 graus, ela está enviando o bit 1 de novo numa base diagonal, que é uma base cruzada. Já o polarizador do Bob, ele só tem dois ângulos, porque ele só vai definir para a gente a base de medição que ele vai estar recebendo o bit. Se ele seleciona o ângulo zero, ele vai estar recebendo na base retilínea. Se ele seleciona 45 graus, ele vai estar recebendo o bit na base diagonal. E aí a informação do bit que ele recebe vai ser dada por esses dois detetores aqui, que vai ser clicado zero, caso ele receba o bit zero, obviamente, em uma dada polarização, e o detetor um que vai clicar caso ele receba o bit 1, certo? Então, a ideia do protocolo BB84 é a gente selecionar esses ângulos tanto de transmissão do bit quanto de recepção das bases do Bob de maneira aleatória, de maneira que o próprio princípio da incerteza, dado que essas duas bases elas são incompatíveis, né? São bases de medição incompatíveis, garantam para a gente a aleatoriedade dos processos quânticos, garantam para a gente a segurança dessa chave que está sendo transmitida de um ponto a outro. Para além disso, o teorema da não clonagem, que é outro teorema importantíssimo dentro da teoria quântica, principalmente nessa área de distribuição de chaves, garante que uma possível espiã, que a gente costuma chamar de Eva, não consiga clonar os estados mesmo que ela tenha acesso a eles. Agora, um exemplo em que, teoricamente, a Eva não consegue roubar informação. Aqui eu ajustei o ângulo da Alice para 90 graus, então ela está enviando o bit 1 na base retilínea. Quando eu clico, a Eva, que está medindo na outra base, na base diagonal, ela mediu o bit zero, vocês viram, né? Clicando aqui. Porque ela está medindo em outra base, então, aleatoriamente, ela poderia medir tanto zero quanto um. Nesse caso, foi zero, que a gente está fazendo como exemplo, e ela vai tentar reenviar o bit zero para o Bob, sendo que a Alice enviou um. Então, ela está enviando o bit errado, né? Quando eu clico aqui, para ela reenviar, o Bob recebe o bit zero, a Alice tinha enviado um, a Eva mediu zero e o Bob mediu zero também. Então, tanto Eva quanto o Bob receberam essa informação errada. Essa devida aleatoriedade da escolha dos ângulos e a aleatoriedade que o próprio sistema quântico tem intrínseca em si,
é possível detectar a presença de Eva no final desse experimento, quando a gente faz a reconciliação dos dados, porque, enfim, a Alice vai saber que ela enviou numa determinada base e o Bob enviou numa outra, mas os dados deles não são compatíveis, por conta dele ter sido roubado no meio do caminho por ela. E aí esse experimento didático, de maneira simples, pode simular uma distribuição quântica de chaves com uma espiã, fazendo esse experimento. E aí a gente teria que repetir várias e várias vezes, né, variando esse ângulo da Alice, variando esse ângulo de Bob, e aí segue todo o procedimento padrão de laboratório que, enfim, quem é engenheiro físico conhece muito bem, certo? Muito obrigado pela atenção de vocês e é isso.